Já imaginou que loucura se o Zelda fosse mulher? Este é o Papo de Milk Bar número 21. Listen! Alô, Lactão-letras! Diretamente de Clocktown Oriental, nesta mesa de boteco, eu sou Emanuel Souza, o Chapo, e hoje eu não vou fazer piada para não constranger as visitas. Estão aqui comigo hoje a Ana Paula Gagliardi, ou Pá. Oi. O Fabrício Busato. Olá. A Júlia Dalcin. Oi. E o Ricardo Caraoca. Oi. Pois bem, o Fabrício foi o vencedor do Keaton Quiz no Ultimate Side Quest. Está aqui conosco, como prometido, e ele sugeriu um tema bem interessante de abordar, que passa por questões que estão cada vez mais em evidência no âmbito dos videogames e até em discussões sociais em geral. A gente vai tentar analisar um pouco da presença de personagens femininas em Zelda. Isso abre pano para muitas discussões que não seriam legais de manter um círculo de conversa só de homens, como geralmente a gente tem aqui no Papo de Milk Bar. Então a gente convidou a Ju e a Pá para discutir a visão delas como mulheres e fãs da série. Portanto, pegue aí sua caneca de leite e vem pro papo também. Bem, para começar, estamos há 30 anos controlando um carinha conhecido oficialmente como Link em jogos que levam o título de The Legend of Zelda, ou seja, é a lenda de uma mulher. Por que vocês acham que é assim? Vocês acham que isso devia ser diferente? Pô, se o nome deveria ser diferente de Legend of Zelda? Sim. Cara, eu acho que agora não dá mais pra mudar, né? Na verdade, eu nem sei por que ele começou a se tornar, porque ele antes era Legend of Link, o primeiro, não era? Não, desde o primeiro era Legend of Zelda. Não, desde o primeiro era Legend of Zelda, mas teve um Legend of Link. Na verdade, é The Adventure of Link, foi o segundo, mas era subtítulo do jogo, né? O único jogo que leva realmente Link no primeiro é aquele do CDI lá, CDI, que não é canônico, na verdade. Vamos falar sobre ele. Não se fala sobre ele. Oficialmente eles não existem. Bom, eu sou pessoalmente bastante, como que eu posso dizer, fissurado um pouco no lore de Zelda, então eu não sei se eu deveria falar sobre isso mais aprofundadamente, mas não sei se essa palavra existe, mas enfim. Mas eu acho que o nome tá completamente certo, porque tem a ver com a lenda da princesa que se ajudar, tipo, se sacrificar, entre aspas, pra proteger o reino, e criou toda aquela lenda das gerações que foram a partir dela pra defenderem a Triforce, todo o que veio consequentemente a isso, porque querendo ou não, embora o Link seja o personagem que você joga e o herói, em nenhum Zelda, não posso dizer em nenhum Zelda, mas na grande maioria ele não conseguiria ter feito nada se não fosse pela ajuda da Zelda, entendeu? Vamos combinar que, embora ela não esteja ali lutando, batalhando, a Zelda tá sempre fazendo o que ela pode pra ajudar a situação ali. Ela tá sempre fazendo, dedicando a vida dela pelo reino e tendo a responsabilidade. E na maioria das vezes o rei não tá lá e é ela que tá cuidando do reino sozinha, praticamente. Ela tem a Impa ajudando ela, que também é outra mulher, mas quem manda na toda é ela, vamos ser sinceros ali. E ela sempre faz a diferença em quase todos os jogos, se não em todos. Não, ela que faz as coisas. O Link não faz nada sem ela, tá ligado? Você pega o Skyward Sword, por exemplo, o Link tá indo atrás dela, mas ela não precisava. Ela é raptada, entre aspas, mas ela fica a história inteira vagando com a Impa pra ir nos pontos que ela precisava, e ela vai naquele negócio de se adormecer pra proteger a Triforce. Ela faz o que ela tem que fazer ali, tá ligado? E ela no Twilight Princess também, ela é simplesmente a pessoa mais foda do momento ali também. Ela tá ali tentando se defender o reino dela, eu acho que não seria interessante ser um Legend of Link, ou se fosse todos os títulos fossem Adventure of Link. É isso que a Pá falou, realmente é a lenda dela
da história dela, do reinado dela, e é tudo em volta dela. O Link é só um personagem que você joga pra poder ver a história dela. Até porque desde o começo... Pra mim encaixa perfeitamente o que foi introduzido no Skyward Sword, dela ser reencarnação da deusa Hylia, que ficou encarregada de proteger a Triforce, salvou os Hylians, mandando eles pro céu. Encaixou perfeitamente tudo isso no título do jogo, The Legend of Zelda. Não, pensando que o Skyward Sword, né, ele fez pra ser o primeiro, né, a primeira história de todas. Então, meio que o Skyward Sword justifica a todos os outros jogos, né, cronologicamente falando. Então, ele justificou, mesmo se tivesse qualquer dúvida que é do nome do Legend of Zelda, ele no Skyward Sword, como o professor falou, tipo, fez toda a diferença. Até porque o Link era só um humano que a Hylia escolheu, porque é óbvio que ele tinha coragem e tudo mais, mas a Hylia escolheu ele pra ser o herói. Quem começou tudo foi ela. Sim, mas ele é meio que o The Chosen One, mas ela é como se fosse a mais foda de todas e ele é o Chosen One um pouquinho abaixo. Talvez a gente possa pensar assim, imagine crianças nas escolas de Hyrule estudando história, né? Eu acho que o que apareceria realmente seria o nome de Zelda, né? Link é um herói anônimo que apareceu em cada jogo ali, mas eu não sei se ele é lembrado como um herói, né? Talvez na linha do tempo do herói adulto, que ele é lembrado e tal, que fica aquela tradição lá de vestir os garotos, mas talvez o que tenha sido lembrado mais seja a ausência do herói, né? Sim. Eles nem sabem o nome dele, só falam que é um herói, tipo, é um herói ali que salvou. É um herói que vai reencarnando e vai continuando sempre sendo o mesmo herói, mas só que, tipo, reencarnando, né? Eles fazem que... Ele é tipo um The Chosen One, né? Que ele tem todas as características pro herói, mas ele praticamente não é contado, suas músicas não são contadas pelos bardos, praticamente. Eu acho interessante discutir essa coisa do nome, porque pra gente que conhece um pouco do jogo, é meio claro que a Zelda é uma personagem muito importante e tudo mais, mas a própria piadinha de chamar o Link de Zelda vem dessa ideia de que talvez não seja tão comum você dar o nome pro jogo de uma personagem que não é a que você joga. As pessoas acho que não esperam isso do jogo, que no nome tenha uma personagem mulher que não é a que você controla, mas mesmo assim ela é importante de algum modo. Vamos convir que o que mais me impressiona é que, vamos lembrar que é um jogo de 1986, né? Quer dizer, era ali o começo da consolidação dos videogames, era uma coisa ainda, eu acho que muito voltada para menino. Eu não sei, os jogos eram mais diretos, né? Você tinha o jogo do Mario, o jogo do Pac-Man, era sempre o protagonista que levava o nome, a história não era um fator muito importante, era sempre um fator muito secundário, muito apagado, e do Zelda veio como uma coisa muito mais importante, né? Eu acredito que se não tivesse peso de história na aventura, realmente caberia melhor botar o nome do Link, mas como a gente acabou montando todo um lore, uma coisa que 30 anos depois ainda tá viva aqui, tá ramificando-se cada vez mais, ficando mais complexa, mais diversa. Então eu acho que, eu não sei se conscientemente ou não, do Miyamoto, mas foi uma escolha que acabou ficando muito boa. Mas desde o primeiro você já pode, você já tem que escolher o nome do personagem, não é desde o primeiro? Sim. Porque se não me engano é só no manual que tá escrito Link, então a gente nem ia saber se não tivesse o manual qual que era o nome do herói. Sim. Então ficou perfeito colocar o nome da princesa. Não, e traz uma curiosidade, tipo, what the fuck, who is Zelda, entendeu? Tipo, você abre o jogo, você não tá jogando com uma mulher, você não sabe quem é Zelda, você fala, até você entender. Ainda mais porque quando o primeiro Legend of Zelda lançaram, não tinha muita explicação. Se você for jogar o jogo de antigamente, eles não te davam quase nada, não te davam nenhuma timeline, não te davam nenhum headline de que era o jogo. E você, só hoje em dia que tem uma base de explicação por trás antes de você jogar, mas tudo você ia descobrindo conforme você ia jogando. Então, eu acho que botar o nome Legend of Zelda e não ter uma protagonista feminina logo de começo traz uma curiosidade pro próprio jogador, de querer saber quem é a Zelda, de querer continuar jogando, de querer saber qual que é a lenda dela, porque os jogos de antigamente eles te explicavam muito pouco o que estava acontecendo na história. Você realmente ia jogando e ia conhecendo a história. E Zelda é mestre nisso, né? Não só o personagem, você tem que saber quem é Zelda, mas assim, tudo no jogo você tem aquele clima de mistério e você tem que explorar para descobrir a coisa mais mágica assim, da série.
Bom, ok, então a gente aceita que tenha um nome com uma personagem feminina, mas estreando um personagem masculino. Só que desde o primeiro Zelda, né, existe essa justificativa de que o Link é um avatar do jogador, é uma forma de inseri-lo, né, ali dentro da aventura. Por isso que normalmente ele é justificado como um personagem que não demonstra uma personalidade muito complexa, enfim. Se é para se sentir representado, vocês que são mulheres principalmente, vocês se sentem, não sei, menos representadas ou pela ausência de um protagonista feminino? Cara, eu queria muito que no Breath of the Wild a personagem feminina pudesse escolher o gênero do personagem principal. Eu fiquei muito hypada, pelo menos, quando saiu a Lincoln, e pra mim uma das maiores hypes desse jogo é porque pra mim ele é um jogo mais RPG, mais assim, mundo aberto e tudo mais. Então pra mim não existe motivo deles não, tipo, caberia no jogo eles terem feito o personagem ser customizável, até porque eles tinham feito isso no esqueci o nome, do Triforce Heroes. É Triforce Heroes o nome dele? Do 3DS, sim. Ele tinha trazido o Link com coisas customizáveis e eu achava que iam trazer isso pro Breath of the Wild também. Mas não me incomoda a ponto de eu achar isso um ponto negativo do jogo, mas eu gostaria que tivesse. Também não me incomoda porque o próprio jogo tem, tipo, personagens femininas fortes, e até por ser o nome do jogo e por você ter uma personagem, tipo, no nome, uma personagem feminina no nome do jogo, e você, tipo assim, não, eles estão fazendo tudo isso por ela, por causa dela. Então, eu acho que você não fica tão chateada. Mas eu também pensei a mesma coisa quando eu vi o Breath of the Wild, quando que eu também queria muito que... Eu não sei, mas não vai dar pra escolher isso, eu já não sei. Não vai dar pra escolher um personagem feminino no Breath of the Wild. Sim, já confirmaram isso. Pô, cara, isso é muito bad. Ainda mais quando falaram que vai ser todo no estilo de RPG. Então eu acho que aí eles podem acabar, né, se desgastando, porque eu acho que o Legend of Zelda tem um público feminino muito maior do que muitos outros jogos. Por ser um estilo de jogo que eu acho que de puzzle que agrada muito ao público feminino. E eu acho que eles vacilaram em não botar uma personagem feminina depois. Porque você fica com aquele gostinho, você vê a Lincoln do Hyrule Warriors, você vê outros personagens, você vê a Midna no Twilight Princess, então você fica assim, você fica com aquele gostinho de que você pode ter um personagem feminino forte, porque eles conseguem fazer isso. Então, nos jogos anteriores você não fica tão chateado, mas eu fiquei chateada também no Breath of the Wild que isso aconteceu. Vocês viram a justificativa oficial do Onuma? Não, a justificativa eu não vi. Ele falou que se fosse para colocar uma personagem feminina, ele queria colocar diretamente a Zelda, então ele decidiu não colocar. E não ia ter o que o Link fazer se ele colocasse a princesa como heroína. Ele falou uma coisa assim. Eu vi essa... E sobre o que a Paia a gente falou sobre a Lincoln, se vocês jogaram, né, o Hyrule Warriors, então, a Lincoln, ela é mais como se fosse uma personagem feminina bobinha, que você vê nas poses de vitória dela, ela olha no mapa e tá seguindo pro lado errado. Vocês gostariam que a heroína do Breath of the Wild, se escolher menina, fosse assim que nem a Lincoln, uma personagem bobinha, feminina bobinha? Não bobinha, mas assim, eu tô falando assim, tem personagens fortes femininas no Legend of Zelda. Só porque, não, citei a Lincoln porque eles botaram uma personagem também no Hyrule Warriors, que você pode jogar uma personagem jogável, entendeu? Porque a maioria, todos os personagens que tem no Legend of Zelda não são jogáveis. Então ali no Hyrule Warriors a gente teve alguns personagens jogáveis que a gente conseguiu jogar, e dá aquele gostinho de que a gente pode ter uma personagem no próximo Zelda que a gente pode escolher o sexo, porque isso é a coisa mais ridícula de se fazer hoje em dia, né? Fazer dois tipo, você botou ser feminino ou ser masculino. Então eu acho que eles realmente só vacilaram. Não que ela seja boba, porque eu acho que eles têm milhares de personagens femininas fortes. Acho que a Lincoln ser uma personagem boba é tipo uma entre todas as outras que são muito boas, entendeu? Não acho que ela seria uma personagem. Seria igual ao Link, só que Não que tivesse problema da ser bobinha também. Eu não vejo o menor problema nisso. Não acho que ela representaria menos por causa dela ser boba também. Eu acho que não precisa necessariamente ser uma Zelda da vida pra ser nossa, tipo, personagem principal, entendeu?
Eu, pessoalmente, não teria nenhum problema com isso, mas o que eu imaginava da Lincoln é ser um Link, exatamente o Link, só que mulher, só. Se você for pensar, o Link não é o cara mais esperto do mundo, entendeu? Ele também é mó vacilão. Mas é o jeito que você controla, o jeito que você faz as coisas que vão fazer ele ser bom ou não, né? Na verdade é você que tá controlando, ela não vai ser boba ou não. Mas o Link também não é aquela representação de um homem forte, né? Convenhamos. Ele, principalmente que a gente tava falando antes de começar do Wind Waker, né, que ele é mó, faz umas caretas meio bizarras que você fica assim, que Link é esse? Também o Link, cada jogo, eu acho que ele tem uma personalidade um pouco diferente, até para se manter naquela linha de que ele é uma reencarnação do The Chosen One lá que eles contam, né, eles não são sempre com personalidades iguais. Então eu também acho que se ela fosse um pouco mais boba ou um pouco mais engraçada, não ia deixar de jogar por conta disso. Pelo contrário, eu ia ficar mais animada ainda em comprar o jogo, só por ser uma mulher. Eu queria comentar uma coisa, quando a gente foi na Comic Con, né, ano passado, foi quando eu conheci a Júlia, aliás, e foi muito interessante ver que tinha muitas meninas fazendo cosplay de Link, e eu perguntava, mas qual foi a ideia pra você fazer cosplay? Você não pensou em fazer, sei lá, talvez de Zelda? E elas falavam, não, eu quero ser o herói, eu não quero ser Zelda, sabe? Eu quero o herói que é o legal, e eu quero fazer cosplay do herói. Eu achei isso muito interessante, como talvez as pessoas não vejam desse modo em certa idade. Talvez a gente complique as coisas quando a gente é um pouco mais adulto. Mas eu falo pro meu namorado, assim, que eu faço cosplay, eu pretendo fazer um dia cosplay dos personagens de Zelda, que eu não sei por que eu ainda não fiz, eu me toquei disso há pouco tempo, falei, caraca, eu nunca fiz nenhum, e é tipo meu jogo preferido de todos os tempos. Só que eu não tenho vontade de fazer a Zelda, porque eu acho que existem personagens femininas tão legais quanto, então eu tenho muita vontade de fazer a Midna na versão dela de Twilight Princess, eu tenho muita vontade, muita vontade de fazer a Shake. Eu tenho vontade de fazer até o próprio Link. Como tem muitas mulheres que fazem a versão do Link. Mas eu acho que a Zelda seria, tipo, uma das minhas, assim, menos. Mas eu gosto de personagem secundário, né? Porque eu gosto da Midna, eu gosto da Shake, gosto da Impa. E eu também até faria, tipo, uma versão meio louca da Navi correndo. Eu já vi também uma versão da Navi correndo numa Comic Con de San Diego, que ela corria em volta de todos os links que ela encontrava no evento e ficava hey. Foi bem divertido. Mas enfim, eu também faria, assim, tranquilamente um cosplay de Link e exatamente pelo mesmo motivo. Eu quero ser o herói. E é por isso que eu acho que eles vacilaram em não botar o feminino no Breath of the Wild. Tipo, porque, nossa, já tem mulher fazendo cosplay de Link, tem mulher que não quer fazer cosplay de Link por ser mulher. Imagina o que ia ter de cosplay. Cosplay é divulgação, sim, né, para o mundo inteiro. Se eles tivessem posto na personagem feminina, eles vacilaram mesmo. Então vamos sair agora do protagonismo ou não protagonismo das mulheres, e se a gente parar para olhar, além do título, né, embora não tenha um personagem controlável como uma mulher, mas de todo modo existe uma diversidade muito grande de mulheres ao longo dos jogos, como personagens comuns, como personagens mais, importantes para a história do jogo em geral. Quando eu estava elaborando a pauta do programa, eu estava tentando lembrar de personagens, e eu lembrei de uma coisa, tipo, as deusas que criaram Hyrule são representadas como 3 mulheres, né? Sim, elas são sensacionais. A maioria dos personagens importantes do jogo, de todos os jogos, a maioria são sempre femininas. Na verdade, eu acho que tem mais personagem feminina no Legend of Zelda do que masculino. E isso é maior do que em muito jogo que a gente vê por aí. Isso com certeza é verdade. Tem bem mais menina. Bem mais pra ser feminino. Tanto que todas as personagens que ajudam o Link, tanto a Saria, até as fadas, todas as fadas, até a Fi no Skyward Sword, são todas mulheres. A Shake, a Midna. Então, eu acho que tanto todas os sidekicks do Link serem femininas,
E elas todas serem tão diferentes também. Cada uma, você pode, se você for uma pessoa viciada em cosplay, você pode escolher assim, ó. Você quer fazer uma personagem feminina de Zelda? Aqui, ó. Tem de qualquer personalidade, qualquer cor, qualquer tipo. E de qualquer jeito, de qualquer cor de cabelo. Então eu acho que eles diversificaram bastante. A gente você tocou do assunto. Realmente a maioria dos sidekicks que a gente vê é feminino. Vocês não se acham isso legal? Ou é uma coisa peculiar de se observar. Será que foi meio por acaso mesmo? Tem algum significado que vocês enxergam nisso? Eu acho que é aquele ditado, né? Por trás de um grande homem sempre há uma grande mulher. Eu, pessoalmente, acho que essa parte do sidekicks foi mais uma coincidência no fato de que eles fazem fada, na maioria das vezes, serem mulheres, né? Que eles queriam fazer uma fadinha, eu acho que eles preferiram pôr feminino nesse quesito por causa de ser fada mesmo, assim. Eu não acho que tem algum motivo por trás de sidekick normalmente ser mulher. Mas quanto ao que vocês falaram das deusas, isso era inclusive a minha parte favorita quando eu era criança. Tipo, desde sempre eu acho a parte das deusas terem criado do Zelda uma das coisas mais legais. E desde então eu sempre fico bastante hypada quando tem referências às deusas nos Zeldas. A Nairo foi sempre a minha símbolo pra tudo, assim. Eu usava de nick nas coisas, fiquei viciada em azul uma época por causa dela, enfim, eu pretendo tatuar o símbolo da Nairo, eu não sei porquê, mas desde criança eu sempre gostei muito da simbologia das três deusas, e da Hylia por consequência, e por isso que eu acabei aderindo a Zelda depois, porque eu acabei conseguindo o nick de Zelda, enfim. Mas tudo tem a ver com o fato de eu ter conseguido usar essa persona da Nairo antes e depois a Zelda por elas serem ligadas. Mas eu gosto muito dessa referência feminina que tem, né, nos jogos, assim, das personagens. E a Agatha também é uma personagem que eu gosto muito. Fiquei muito feliz nela quando ela entrou no Hyrule Warriors. É uma personagem que eu acho muito legal, até por todas as referências que ela tem dessas teorias dela ser uma Kokiri. Ela no Twilight Princess era uma personagem secundária que eu gostava muito também. Eu sempre gostei, tipo, quando eu joguei muito, muito pequena e eu comecei a ler mais sobre a história do Legend of Zelda. Quando você é criança, você joga ela louca, né? Você não tá muito prestando atenção na história. Aí depois, quando eu fui jogar novamente o Ocarina of Time, Majora's Mask, e aí eu achei toda a simbologia do Legend of Zelda e esse universo que eles criaram é muito bonito. E por serem deusas e por ser, tipo, cada deusa representar uma coisa diferente e traz aquela coisa mais materna também, tipo, as deusas que criaram o mundo, criaram a Zelda, criaram, né, água, terra, fogo. Essa simbologia é muito bonita. Toda ela é muito bonita. Eu acho que só o fato de ter um Link ali não faz nada disso ser menor, né? Só porque o protagonista é masculino. E também o fato dessa ligação que a Zelda tem com as deusas e tudo mais, é tudo muito bonito. É um jogo muito bonito. Acho legal também que tem as Gerudo, que são... tem a tribo delas, elas são só de mulheres, aí tem um cara e esse cara fez merda e elas odeiam ele, elas falam que a gente não gosta dele, não sei o que, elas são totalmente dependentes, assim, elas estão ali no mundo delas, elas são super guerreiras, fodonas, embora elas tenham acabado se extinguindo depois. Você for ver, até também a princesa Ruto e todas as princesas, elas são, tipo assim, muito mais importantes do que os próprios reis. Tanto que o rei esqueci agora, a galera do mundo aquático. Zora, o pessoal, ele também fica lá chorando e também não faz nada pra ajudar, aquele rei gordão. Então, é tudo muito, assim, os homens, eles acabam sendo um pouco mais bobos do que as mulheres no próprio jogo. Até a Malon indo atrás do pai dela. Sim, exatamente, se você for ver, se você for prestar muita atenção mesmo, se você for olhar, se você for jogar todos os jogos com esse olhar, na verdade os homens estão lá tipo assim, por que você tá aqui, cara? A gente não precisa de você. O único homem importante é o Link. E mesmo assim, ele pode estar sendo controlado por uma mulher, que somos eu ou a pai, entendeu? Então, geralmente, realmente não faz diferença o fato dele ser homem, né? Ele é só... Na verdade, a gente pode supervisualizar ele sem pinto ali, então, né? Ele não faz diferença nenhuma o fato dele ser homem ou não. Uma coisa que eu acho super interessante no Zelda é um pouco que vocês falaram sobre a diversidade de ter mulheres jovens, mulheres mais velhas, mulheres guerreiras ou princesas, porque
às vezes eu sinto que muitas mulheres entram em jogos pelo fanservice, assim, por querer ter um personagem que apela para certo tipo de gente, certo público, e eu sinto que é um pouco mais natural, assim, nos jogos. Eu queria saber de vocês, assim, o que vocês acham sobre, se tem outros jogos que vocês veem mulheres representadas de um modo mais natural e mais honesto. Nossa, é muito difícil. Ter mulher representada de maneira natural e honesta, eu não consigo pensar em nenhum agora, assim. Ah, cara, imediatamente vem na minha cabeça Fire Emblem, que as mulheres são extremamente fodas e batalhadoras, e tipo, eu sou apaixonada por Fire Emblem, então tipo, Fire Emblem tem bastante mulheres representando, Pokémon tem bastante personagens femininas desde a segunda geração, Monster Hunter, mulher e homem não tem diferença alguma, não tem nem personagem Monster Hunter, mas assim, as mulheres, embora elas tenham roupas um pouco provocativas, elas têm também roupas com armaduras completas, e elas têm assim, não faz diferença também entre elas, mas acho que Pokémon e Fire Emblem, tipo, são exemplos muito fortes disso. Final Fantasy também. Final Fantasy também tem mulheres mais fortes. Eu pego como referência, assim, de mulheres fortes, as protagonistas de Resident Evil, a de Valentine, a Claire. Eu também gosto bastante da Lara Croft, mas tem aquele, como fala, sexismo do autor, do criador da Lara Croft, que ele aumentou os peitos dela, achei aquilo ridículo. Sim. Mas daí, assim, as protagonistas de Resident Evil são bem fortes também, e não tem relação. Metroid tem a Samus também, e que óbvio a gente não deixa de mencionar ela, né? E Kid Icarus é basicamente uma situação parecida com Zelda, porque você anda com o Peach e tudo mais, mas quem tá atrás dele é a Palutena, que tá lá, ela que dá o poder de voar pra ele, ela que faz tudo pra ele tá lá fazendo o que ela manda, tá ligado? Mas agora o resto dos outros jogos, assim, jogos de luta, eu acho que são todas muito mais sexualizadas, aí eu já não acho que representa muito. Eu acho que mulheres sexualizadas também podem. Não acho que tem tanto problema em alguns casos terem. Eu não acho que sexualização é um problema por si só, mas eu acho que quando a sexualização vem em personagens que não têm essa proposta, aí se torna um problema. Tipo, se a Zelda viesse com uma roupa sexualizada, isso seria um problema. Agora, uma Gerudo, por exemplo, sem problema, porque ela já é uma personagem que já usa uma roupa porque ela vive num deserto. Uhum. Eu acho que pra tudo tem uma situação, sabe? Bom, pra gente agora falar em personagens mais específicos, eu acho que é importante a gente voltar pra Zelda em si, porque afinal, né, o nome dela tá no jogo, ela é a personagem que tá sempre presente, ou quase sempre, né? Alguns jogos ela acaba ficando de fora, mas sem dúvidas ela é a personagem feminina mais importante da série, né? E ganhou mais importância ainda no Skyward Sword, quando a gente descobriu a relação dela como sendo a reencarnação de uma deusa, né? A deusa Raya. Pra começar, qual é a Zelda favorita de vocês? Twilight Princess. Por quê? A minha é do Skyward Sword. Cara, eu não sei, eu tenho uma conexão muito, muito louca com Twilight Princess, e eu gosto tanto do jogo todo como se por ele ser uma coisa mais densa, mais tenebrosa, mais dark, por ela ser uma personagem mais... Ela parece ser um pouco mais séria. Na minha opinião, é assim, o que eu vejo a Zelda do Twilight Princess como muito mais séria, muito mais adulta. E por que a do Skyward Sword, pá? Cara, primeiro eu gosto muito do design dela, do Skyward Sword, pra mim. Ela tem muita personalidade, pra mim. Ela é que mais é a que mais parece realmente uma personagem que tem ela faz coisas certas, ela faz coisas erradas, ela foge, ela demonstra as coisas pro Link, sabe? É a Zelda pra mim que mais tem um relacionamento com o Link ali, tá ligado? É a que mais parece que eles são amigos mesmo. Nos outros Zeldas, eles têm um relacionamento, mas parece muito mais uma obrigação ou coisa do destino do que eles realmente estarem querendo se ajudar ali. Eu acho que a do Skyward Sword é que mais demonstra que quer ajudar o Link e tá com ele ali.
Fabrício, você tem alguma preferência? Eu fico com a Zelda do Minish Cap, que ela é mais uma amigona do Link. Eles, em nenhum momento você percebe que os dois têm algum sentimento entre eles. É só amizade. Eu achei isso muito legal deles terem colocado no Minish Cap. Cara, no Skyward rola aquele meio que romancezinho no plano de fundo, uma coisa meio não totalmente declarada, mas enfim, tá ali, eu acredito até pelos fãs mesmo, né, que sempre pediam por isso. Bom, não sei se tem relação, mas os dois jogos, na verdade, foram dirigidos pelo mesmo diretor, o Minish Cap e o Skyward Sword, então talvez essa abordagem dele começar com a Zelda mais próxima do Link seja reflexo disso aí, né, veio da mesma mente. O problema é que no Minish Cap ela vira pedra, né, logo no começo do jogo praticamente, e aí a gente não vê uma progressão, ela some, né, até o finalzinho. Eu acho interessante a Zelda do Wind Waker, a Tetra, né? Eu acho interessante que quando tem a revelação de que a Tetra é Zelda e ela ganha aquele vestido rosa e tudo mais, ela parece tão triste, parece que aquilo é horrível. Parece que ela tá odiando tudo aquilo. Você vê a cara dela, tipo, olhando aquilo, olhando, tipo, tudo. E depois ela... e é muito contrastante porque ela tá sempre animada no jogo, ela tá sempre piscando o olho e pulando e tudo mais. E quando ela descobre que ela é princesa, ela... Eu não sei, aquilo é um pouco pesado, eu acho. E depois no final ela volta a ser a Tetra. Eu acho interessante uma abordagem diferente, assim, do que é ser a princesa. Até porque o próprio Wind Waker tem essa ideia de quebrar com coisas do passado, o tema dele. O Wind Waker, ele é todo ele bem diferente, né, de todos os outros jogos. Muda completamente, né, quando vira princesa, assim. Realmente não é a mesma pessoa. Eu acho estranho que até o tom de pele eles mudaram. Tipo, a Tetra é bom bronzeada, quando ela é princesa, ela fica mais pálida, maquiada. Estranho. Realmente é um personagem que não cabe na personalidade que a gente forma em volta da Tetra. E, bom, quanto a minha Zelda favorita, cara, é difícil dizer. Existem razões diferentes, né? Eu acho que todas que vocês colocaram são pertinentes. No Twilight Princess a gente tem uma Zelda mais próxima de uma rainha. Ela tá participando das batalhas, a gente vê que ela tá regendo o trono, né? De fato, eu acho que o rei tá morto, eu não lembro disso do backstory, mas enfim, é ela que tá lá no trono quando o Zaint ataca e tudo mais. Agora, como personagem e envolvimento com a trama, né, com o Link, é uma das mais artificiais, não sei se é o termo, porque o Link é apresentado ela ali na hora, né, e conhece ela por um momento muito breve, e aí a gente já sai do foco dela. O Skyward Sword foi interessante porque teve essa oportunidade de desenvolver muito mais Zelda como personagem, e o fato de elevá-la ao status de deusa foi uma coisa que eu achei muito interessante. Como a gente discutiu quando falava do título, isso deu um significado muito maior para o título do jogo, né? Deu uma importância ainda maior para a Zelda do que ela já tinha. Então talvez por isso o meu favoritismo puxa um pouco para ela também. Não que a gente tivesse descoberto ela ser a reencarnação da deusa no Skyward, né? Porque antes a gente sabia disso já. Nunca foi explícito, né? Sim, mas na lore dela, que eu lembro, tava meio, tipo, implícito isso. Ela sempre foi a princesa do destino, tinha a Light Force dentro dela e tudo mais. Só faltava realmente ser formalizado, oficializado, e o que aconteceu agora. Eu queria saber de vocês, a figura de uma princesa, acho que tá sempre muito ligada na infância de todo mundo. Assim, fala pra mim, princesinha, e a festa de princesa, tem a princesa da Disney, a princesa é uma imagem que é muito ligada com a gente, mais do que a gente, acho que pensa que é. Eu queria saber de vocês sobre a Zelda ser uma princesa, como isso... Se isso mudou alguma coisa quando vocês estavam conhecendo a série, como vocês veem essa ideia de você sempre empurrar pra criança ou pra pessoa, precisa ser que nem uma princesinha, precisa ser educada, precisa ser tudo mais. Eu conheci a série com uns 7, 8 anos, no Ocarina of Time. E
eu tava aprendendo inglês, então é uma coisa assim, eu tava mais fissurada no jogo. Mas eu acho que a questão de, tipo, da princesa, da palavra princesa passar fragilidade, acho que nunca me afetou muito não, porque na verdade eu nunca vi princesa como algo frágil, porque eu sempre vi mas eu na minha educação, né? Tanto que as minhas personagens favoritas sempre foram até da Disney, tipo, eu gostava da Mulan, eu nunca gostei de nenhuma princesa tipo Cinderela, Branca de Neve, eu achava elas umas meninas idiotas, assim, que faziam as coisas sem pensar. Eu gostava da Pocahontas, que era uma princesa também mais forte, eu gostava da Anastácia, que não é da Disney, mas também é uma personagem mais forte. Então, eu vendo e existem outras coisas que são femininas na nossa infância que são personagens fortes, que nem também teve meninas superpoderosas e outras coisas mais. Então eu saber que ela era uma princesa e que estava tudo em volta dela e que ela era uma, tipo, ao centro das atenções e que tudo estava acontecendo por causa dela, quando eu me toquei disso depois de um tempo jogando o jogo, eu falei, nossa, que legal, ela é uma princesa fodona, entendeu? Eu acho que a fragilidade da princesa, na verdade, está na cabeça de quem escuta a palavra, né? Eu acho que quando eu escuto princesa, eu não acho que seja uma pessoa frágil. Ela tem mais responsabilidade. Então eu acho que ela com certeza não é uma pessoa frágil, na minha cabeça. Eu acho honestamente que a imagem de princesa nem é passada no jogo, sinceramente. Tipo, o fato de ela ser uma princesa ou não nos Zeldas, tipo Ocarina of Time, por exemplo, não faz a menor diferença. Ela só é chamada de princesa, mas tipo, tá, ela mora num castelo e ela é a pessoa ali que tem que ser protegida e tal, mas eu acho que essa concepção de princesa nem é uma coisa padrão em Zelda. Eu acho que nunca ela tem aquele ar de nossa, tipo, eu acho que passa muito longe do conceito da Disney, por exemplo, de princesa, de nossa, só, sabe, exagerado, sabe? Ela é só uma pessoa que você podia colocar ela como uma pessoa rica que tem que foi escolhida pra alguma coisa. O fato dela ser princesa ali não faz muita diferença, até porque a gente não vê ela como a responsável pelo reino em si, a gente vê ela como responsável pela lenda. É verdade, ela fala assim, essa daqui é a Princesa Zelda, ela é isso aqui. Mas não ficam botando ela, tipo, no palanque, nem como princesa. Ela ser a princesa não passa de um título só no jogo, na minha percepção, assim, eu nunca interpretei ela como eu interpretaria, sei lá, a Cinderela, sei lá, sim. Sabe? Não, isso não, com certeza não. Acho que são concepções de princesas diferentes. Na minha concepção, princesa é essa, sim, de mulher forte, que é que nem a Zelda. Eu acho que as outras princesas não são princesas. Eu acho que ser forte ou não tem relação, na minha opinião, assim, acho que não tem, é só... ela é filha do rei. Só que na Ocarina, por exemplo, nem tem o rei. Na maioria dos Zeldas nem tem o rei. Tem alguns que aparece ele não faz nada. Assim como você, eu também odeio essa ideia das princesas ser vista como as princesinhas da Disney. Também não gosto disso. Mas tem algumas vezes sim que a Zelda ela realmente é colocada como apenas uma princesa. Às vezes eu vejo assim. No começo do Ocarina of Time, no fim também, que você tá tentando fugir da torre e ela esperada. Eu acho que uma das coisas de estereótipos de princesa, de histórias de princesa que a Zelda pega muito é, na verdade, ser raptada, né? Na maioria dos jogos ela acaba sendo... Vocês acham que isso é, não sei, algum jeito negativo da coisa? Fragiliza um pouco a personagem? Por ela ser raptada, se fragiliza, eu acho que não. Acho que por ela ser, tipo, rica e ser dona da porra toda, ela, consequentemente, vai ter alguém querendo o couro dela, querendo ela, entendeu? É que essa concepção de princesa raptada foi a própria Nintendo que começou também por causa da Peach, né? Tipo, desde sempre teve a Peach sendo raptada sempre, e eles pegaram essa onda pra ser a princesa raptada também. São histórias antigas que existiam antigamente. Já o cavaleiro que salva a princesa. Então, tipo, eles só pegaram esse conceito e colocaram no jogo, mas... É uma motivação, né? É um estopim, né, inicial pra dar uma motivação pra tudo. Então eles preferem botar desse jeito. Bom, pelo menos ela não costuma ser só raptada do nada, assim, né? O que a gente vê muito nessas histórias de princesas, contos de fadas, é que de fato é uma princesa indefesa que chega um vilão e rapta ela, prende ela numa torre com um dragão em volta. Eu acho que o primeiro Zelda já mostra que ela consegue tomar alguma atitude, embora ela tenha sido raptada, ela conseguiu dividir a Triforce em 8 partes e prender nos calabouços e enviar a Impa, né, para conseguir alguma ajuda, né? Então eu acho que ela, embora passe um pouco por essa história aqui de ser raptada como
como vocês dizem, provavelmente realmente veio dessa inspiração mesmo de histórias de princesa, mas eu acho que eles conseguiram ainda diferenciar um pouco, né? Sim, acho que não é tipo assim, aquela princesa super mega fragilizada que foi raptada. Eu acho que é aquela princesa importante que foi raptada. Ela não foi raptada por ela ser, né, qualquer coisa. Foi raptada por ser importante. É mais uma princesa prisioneira de guerra do que uma... Você fica com essa ideia assim, né? Do que aquela garota que vai ser resgatada pelo príncipe pra terminar num casamento, né? Uhum. Poder, né, usar como desculpa para pedir o reino, né? Outros motivos. Falando em casamento, né, a gente não vê isso nunca, assim, a Zelda ficando com o Link. Quer dizer, a gente ainda vê no Zelda 2, né, um beijinho por baixo da cortina e tal, mas só coisa insinuada. Mas a gente vê de modo geral que essa questão de formar um par romântico com o herói, né, o Link no caso, não é uma coisa que aparece com frequência, ou se aparece não é tão explícita. Vocês sentem falta desse elemento de repente de romance, de relacionamentos dentro da história? Cara, eu não sinto falta. Eu acho que não teria nada a ver botar. Eu acho que ia perder um pouco de sentido de repente botar. Eu acho que deixar no ar fica mais legal do jeito que eles fazem. Eu sou indiferente quanto a isso. Eu acho que se tiver um Link e uma Zelda que tiverem uma história e forem ficar juntos, que nem... Eu não me importaria. O Skyward Sword, por exemplo, deu o setup pra isso, mas também não fiquei incomodada com não acontecer nada. Mas, tipo, eu acho que é indiferente. Eu acho que ter romance ou não é completamente irrelevante pra história ou pra eu gostar ou não do jogo, sabe? Tipo, eu acho legal colocar, que nem eles colocaram no Ocarina of Time com a Ruth, de ser só piadinha da princesa, você resgatar ela e ela ficar afim de você. Eu só gosto de colocarem assim, engraçadinho mesmo. Eu acho que a gente vê em muitos jogos, não só em jogos, mas acho que filmes, em outros tipos de entretenimento, que mulheres sendo inseridas na história para ser um par romântico. Eu acho que isso é muito comum. Tanto que tem aquela... eu não lembro agora o nome exatamente, mas falam pra você sempre ver se tem duas personagens femininas que conversam entre si e não falam sobre homem. Eu esqueci o nome disso, é a Lady alguma coisa. Teoria, não sei o que. Sim. Eu já li sobre isso. Que é muito interessante porque as pessoas começaram a perceber que às vezes a mulher tava lá pra ser um acessório, pra ser o par romântico do herói, pra servir a esse propósito. Eu acho interessante que o jogo não tenha dê tanta importância pra parte romântica, talvez um pouco por causa disso. Acho que pra não servir a um certo propósito. Mostrar que a personagem feminina não tá lá pra isso, ela tá lá pra outra coisa. Uhum. Depende também, porque, por exemplo, no Ocarina of Time, eu me incomodava muito quando eu era criança que todas as garotas pareciam andar em cima do Link. Eu não gostava nem um pouco disso. Eu odiava a Ruth, por exemplo, quando eu era criança. Eu odiava ela. Hoje em dia eu gosto dela. A Saria também era outra que eu não gostava nem um pouco, porque parecia que elas estavam ali só pra encher o saco e pra ficar dando em cima do Link, e o Link tava lá de boa, e elas tipo, ai meu Deus, vem aqui Link, vamos conversar. Tipo, não, velho, sabe? Eu não gostava disso, pelo menos, no Twilight Princess também, eu esqueci a ilha, eu não gostava nem um pouco dela também, não gostava, parecia que ela tava tentando se intrometer nas coisas, e ela pra mim só serviu pra eu não gostava nem um pouco dela como personagem, até hoje eu não gosto, pra falar a verdade, porque ela chega desde o começo querendo botar o bico em como você cuida do seu cavalo. Eu ficava muito brava com isso. Mas eu acho que... Eu concordo que as personagens femininas em Zelda não são colocadas como para romântico, no geral. Então, são só esses casos que eu consigo pensar que dão a entender isso. Mas, no geral, realmente é uma série que não sexualiza as mulheres. Mas você vê, as personagens que são, mesmo se são colacadas, tipo, dando em cima, elas não são aquelas personagens, tipo, mega gostosona. Então, é tudo muito delicado. Eu, quando era pequena, eu não me tocava nisso, não. Eu achava só que elas estavam sendo legais, mas eu também eu joguei muito pequena, né? E depois de grande, você for ver, assim, você joga com os outros olhos. Eu ficava, mas quando eu era pequena mesmo,
Acho que não fazia, não. É porque, tipo assim, ele é tão sutil pra mim, como eles botam, que pra uma criança não faz diferença, mas ao mesmo tempo eles têm que pensar no público adolescente. E aí eles já olham, tipo assim, tá dando em cima, entendeu? Os adolescentes já pegam e falam isso. Os adultos já chegam assim, legal, tem isso aí, entendeu? Mas eu, quando era criança, não importava não, nem reparava, na verdade. A Ruto, ela quase tenta beijar ele quando ela dá a pedra pra você. Mas assim, eu acho que, assim, pra criança, eu acho que isso de ter aquilo e não ter aquilo não fazia muita diferença pra mim. Eu acho que, por isso que eu acho que também hoje não faz muita diferença ter. Na verdade, eu acho até legal não ter o parzinho mesmo. Ser só, tipo, um monte de personagem feminina e aí tem um homem e aí elas estão se comportando normalmente como elas se comportariam se elas fossem ver um homem que elas gostassem. É um comportamento relativamente normal. Não sei que, tipo, roubar um beijo, assim, tentar dar um beijo e agarrar o menino, não seja um negócio tão normal assim. Mas fica um pouco mais cômico, dá aquele alívio cômico pro jogo, você fica um pouco mais tranquilo. A Pá falou sobre a ilha que ela ficava cuidando, da égua e tal. Eu lembrei da Balon e aquele negócio que depois você volta 7 anos, com o Link adulto, ela se lembra do Link e tal. Achei aquilo muito bonito. De mesmo passar 7 anos, ela não esquecer do Link. Ela gostava. Sim. Até mesmo a conexão com a Epona, da égua do rancho dela, e ela dá ela pro Link, e também ensina a canção que a mãe dela cantava pra ela pro Link. Eu achei aquilo muito lindo. Assim, em momento nenhum eu vejo essa questão de romance, por exemplo, com a Malon aí, mas como o Twilight Princess é uma continuação, né, da linha de descendência do Link do Ocarina of Time, o pessoal costuma teorizar que o Link acabou, quando voltou no tempo, e cresceu ali junto com a Malon, e acabou se formando um par com ela, né, porque o Link do Twilight Princess começa num rancho, numa área rural. Bom, tem uma coisa quando a gente fala de personagem feminina, em obras de ficção em geral, é uma coisa que eu até detectei muito na fala da Ju aqui ao longo do podcast aqui, esse, não sei se é rótulo, essa forma de falar, uma personagem feminina forte, né? A gente não costuma ver muito isso com personagens masculinos, ele é um personagem forte, mas quando a gente fala de mulher, normalmente existe essa agregação de valor, não sei se é esse o termo, para identificar que uma personagem não é muito rasa, talvez, mas quando a gente fala dessa força, né, sem especificar muito, dificilmente é uma força física, né, é sempre algo, sei lá, místico, espiritual, sei lá, forte de espírito. Mas em Zelda, eu acho que a gente tem sim muitos exemplos para falar de mulheres que são da porrada, né? Elas têm uma força que vai além desse estereótipo, sei lá. Vocês lembram de algum, assim? Qual a primeira que vem à mente? De todas as personagens, qual seria que tem esse estereótipo de mais forte, é isso? De mulheres que são realmente guerreiras, né? Porque a gente fala muito em guerreira, mas não são pessoas que estão participando da luta em si, né? São, às vezes, uma mulher que sei lá, é forte porque ela aguenta a dor, mas, sei lá, ela tá lá na cozinha aguentando essa dor, ela não tá participando do negócio, e aí ela é uma personagem forte. O que eu quero dizer quando eu falo personagem forte é uma personagem que tem alguma importância. São aquelas personagens que, tipo assim, porque geralmente quando botam uma personagem feminina em qualquer jogo, ou em qualquer filme, em qualquer HQ, anime, elas sempre, ou elas são muito sensuais, elas são aquela personagem que é pra ter o teor sensual, que é pra atrair um tipo de público, ou elas são super fragilizadas e super menininhas. Então, quando você fala forte, é aquela mulher normal, é aquela mulher que tem corpo normal, é aquela mulher que vai ter atitudes normais, né? Que na verdade é o que fazem com os homens, que são homens normais nos games, são homens que vão ser quer dizer, tem uns homens que são extremamente bombados, como temos God of War e coisas assim, mas a gente não tem homens bobos, homens bobinhos e homens que são frágeis, homens que podem levar um soco de uma mulher.
Então, quando a gente fala de uma mulher forte no jogo, é uma mulher que, na verdade, ela tá sendo ela mesma. Ela tá tentando... Ela tá sendo uma mulher com decisões, uma mulher com personalidade, uma mulher que não tem aquela generalização. Ela é tudo ao mesmo tempo, porque ela é frágil, ao mesmo tempo ela é forte, ao mesmo tempo ela consegue ser bruta, consegue ser grossa e consegue ser sensual. Porque sempre quando vão escolher uma personalidade feminina, elas escolhem uma dessas coisas, né? Ou botam uma mulher muito bombada, ou botam uma mulher mega frágil, ou botam uma mulher mega sensual. Então, quando se fala de forte, pra mim, vem na cabeça uma personagem feminina que está completa ali. Ela é um pouco de tudo. E ela tem uma importância grande naquela história. Sendo ela jogo, filme, anime, game, HQ. Eu, particularmente, assim, eu entendo tudo o que a Julia tá dizendo, mas eu fico um pouco receosa de usar o termo normal pra relacionar mulheres fortes, porque eu acho assim, não necessariamente mulheres fortes são as normais e as, sei lá, frágeis e fracas são anormais, entendeu? Não, é só, tipo, tentando explicar um pouco, é porque é difícil falar em termos, né? É, sim. É difícil. Não, eu entendo o que você tá dizendo, sim. Uhum. Quando você diz de mulheres guerreiras, quer dizer, tipo, que literalmente vão lá e batalham, tipo, que elas usam uma arma e lutam, isso que você tá querendo dizer, tipo, das mulheres que você tá mencionando. Sim, era mais para fazer essa distinção, né? Porque a gente justamente pensa em mulheres fortes, mas, tipo, forte, se você fala em um homem forte, você tá pensando em um guerreiro, né? Em uma mulher forte, a gente tem essa dificuldade ainda, A mulher forte é a batalhadora. É aquela que vai lá e faz. E o homem forte é aquele cara que é só forte de músculo. É porque são termos muito complicados, assim. Cada um visualiza de um jeito. Eu acho que a questão é justamente, foi bem o que você falou, a questão de ser normal, né? A gente tem que dizer que a mulher é forte pra dizer que ela é um personagem bem construído, né? Eu acho que no homem a gente não tem isso. Eu acho... Quando você fala, quando é, tipo assim, uma mulher um personagem completo. Aí você, em vez de você falar a palavra completa, você acaba jogando a forte. Porque aí você já visualiza que ela não é frágil. Você já visualiza que ela não é aquela secundária. Você já visualiza que ela já é um pouco importante, né? Então, o normal não encaixou direito, mas seria aquela que é bem construída. É um personagem bem construída e que tem um fundamento, que tem um passado, né? Que tem tudo isso. Ela pode ser uma personagem mais frágil, mas é uma personagem forte para a história do jogo, digamos assim, né? Ela pode ser uma personagem sensual, mas ela é forte para seguir a continuidade do jogo. Tanto que tem algumas personagens que são frágeis no Zelda, né? Tem, por exemplo, a Tomb Raider, até que o Fabrício falou, ela é uma personagem sensual, mas ela é uma personagem forte. Ela é dona do jogo, né? Ela que faz tudo, mas ela é sensual. Então ela pode ser, então aquilo que eu falei, ela é um pouco de tudo, ela é bem construída. Então você acaba falando forte pra, né, a pessoa visualizar um pouco melhor o que aquela personagem tá fazendo. Eu acho que é muito comum nos jogos que a gente veja, por exemplo, o guerreiro é o homem e a maga é a mulher, essa mulher ou ela cura. Eu acho que tem uma discussão interessante aí em não querer ver a mulher fazendo esforço físico, não querer pôr a mulher desse modo no entretenimento, nos jogos, não querer a mulher com armas. Eu acho que isso tem uma coisa muito interessante pra ver no Zelda. Eu acho que tem em algumas... de certo modo, um pouco de uma quebra disso. Você consegue ver mulheres que realmente estão lutando, e não que uma seja melhor que a outra, mas eu acho que é interessante mostrar que elas existem, que ela também pode ser forte de um jeito que é normalmente tratado mais no masculino. Só pra não deixar em branco o que eu penso sobre isso, mulher forte pra mim é ela ir atrás do que ela quer. Não importa se ela é tímida, se ela é determinada, não importa. Mulher forte pra mim, ela é atrás do que ela quer, não importando a personalidade dela. Voltando para o que você tinha perguntado de mulheres guerreiras e tudo mais, no sentido de batalha mesmo, a primeira que vem na minha cabeça é a Naboro, a líder das Gerudos. Assim, eu gostava muito dela quando eu era criança, e quando a gente teve que batalhar contra ela e eu descobri que era ela ali, foi assim um momento que eu fiquei muito triste, assim, eu fiquei tipo, ela ficou lutando, desde quando você vê ela ali, quando você tá com o Link criança,
E ela falando, você não pode vir aqui, eu tô fazendo uma coisa muito séria. Ela fala que ela quer destronar o Ganondorf, que ele é um homem e ele tá de líder, mas ela é muito mais líder do que ele. Ela sempre teve aquela influência na Gerudos muito mais do que ele. E ela tá fazendo pelas próprias mãos, tentando tirar ele do poder, indo atrás do Spirit Temple pra tentar resolver essa treta toda. E aí no fim ela acaba sendo uma vítima ali, você acaba ajudando ela e tal, mas ela sempre vai fazer as coisas pelas mãos dela, assim. Eu acho que ela é uma personagem muito forte nesse sentido literal de força mesmo. Eu acho que a primeira que me vem à cabeça, na verdade, é a própria Zelda na forma de Sheik, né? A gente vê um caso, eu achei parecido com o da Mulan, por exemplo, que é uma mulher que, na verdade, está disfarçada de homem para, de repente, ter essa ação que a gente está mais acostumado a ver com homens, né? Tudo bem que como é um caso de um disfarce, justifica-se por isso também. Eu acho que não é só a questão de ela ser aceita como uma guerreira tendo que se passar por um homem, mas talvez chamasse muita atenção, por exemplo, do próprio Ganondorf, saber que tem uma mulher ninja guerreira por aí. Então, talvez ela tenha se disfarçado de homem também para isso, né? Para passar uma coisa mais, não sei, de repente mais dentro do estereótipo padrão. E parando pra pensar, ela foi se disfarçar de uma pessoal dos Sheikah lá, mas a gente não tem um Sheikah homem, né? As Sheikah são sempre mulher. É verdade. A gente vai ter... Se pensar pelo próprio Ganondorf, desculpa, nem faria sentido se pensar, tipo, como ele foi meu burro, né? Tipo, como assim tem um Sheikah homem aqui? Mas talvez seja só porque a gente sempre vê só a Impa, né? A gente vai ver agora no Breath of the Wild que tem vários sábios Sheikah nos santuários lá. Então talvez... é verdade. Talvez é porque realmente não tenha aparecido muito, né? A tribo Sheikah sempre tem esse envolto em mistério e realmente a gente só vê os personagens que precisam aparecer. Então talvez seja por isso, mas de fato, né, a gente sempre vê a Impa, né? Então eu não sei como é que é a relação de homens e mulheres lá dentro da tribo, né? Se pode ser de repente algo parecido com os Gerudos. Outra personagem que eu acho que está bem dentro dessa questão de guerreira é a própria Midna, né? Eu acho que é a que está mais direto na ação, né? Ela tá praticamente controlando o Link durante o jogo todo. Quando ela consegue poder, ela vai pra luta mesmo, né? Se transforma. Sim, a Midna é sensacional, uma das personagens mais bem construídas, assim, que faz toda uma diferença e tem uma boa representação. Adoro a Midna. A Tetra também, tá Sim. sempre lá com a galera dela, um monte de gente que ela manda. Acho interessante da Midna que ela é o mais próximo que a gente tem de controlar um personagem feminino, né? Porque quando o Link tá na forma de lobo, nas partes em que a Midna tá junto, praticamente ela que luta, né? Ela usa a mágica dela, ela tá controlando o Link. É muito interessante como ela tá... É o poder dela que faz com que o Link consiga lutar e tudo mais. É verdade, é ela que tá... pois é, eu até comentei, né? Que a gente tem de gostinho de personagem feminina é a Midna. E nossa, você fica com muita vontade de jogar com ela o tempo todo. Eu fico, pelo menos. Outro ponto ali talvez fique um pouco mais distante, mas a Zelda no Spirit Tracks, você tem a dungeon principal lá, que você controla ela dentro de um Phantom. E eu não sei, eu acho interessante a Zelda do Spirit Tracks porque ela começa bem frágil, assim, ela é um fantasma, né, do jogo, e de repente ela consegue essa possibilidade de entrar dentro de uma armadura e ficar fortuna, e aí ela vai pra porrada, né. Não sei, eu acho interessante como desenvolvimento. Ela no começo ela tem incertezas e tal. Tudo bem que até o final do jogo ela fica com medo de rato, mas mas eu não sei, eu sinto uma certa progressão, né, ao longo da Tower of Spirits, ela ficando uma personagem mais iniciativa, né, de ajudar o Link mesmo, de protegê-lo, porque ela tá ali dentro daquela armadura, então ela vai pra frente mesmo, bloquear fogo, transportá-lo ao longo de um poço de lava e tal, enfrentar os outros Phantoms, né, que assim, em princípio seria uma ideia, acho que assustadora para uma princesa que passou a vida toda ali dentro do castelo, na segurança. Então acho que ela acabou se desenvolvendo muito bem como personagem, tanto forte no sentido que a gente estava usando fugiu a palavra. Bem construída? De bem construída, né, de desenvolvimento
dela como de ser guerreira mesmo, né? Agora, outra personagem que eu anotei aqui, que entraria muito nessa questão de ser mulher guerreira, mas que eu acho que não é nada aproveitada assim ao longo do jogo, é a Ashe do Twilight Princess. Ajuda a lembrar as pessoas que é... Não, eu fiz esse silêncio tentando já ver se alguém lembrava dela. Eu não sei quem é ela, do grupo lá dos caras que vão explorando as coisas no Twilight Princess. Que tem a... eu gosto bastante da Thelma, cara. É Thelma o nome dela, não é? A Thelma é sensacional. Mas a Ashe, que você... eu não gostava muito da Ashe, pela verdade. Então, porque ela não... O próprio visual dela, eu acho que você... Eu enxergo tanto potencial ali, dava pra fazer uma coisa tão legal, cenas de batalha, mas basicamente ela se resume a ficar ali numa mesa no bar e depois quando chega a parte de você ir pro Snow Peak, ela tá lá parada, disfarçada de Yeti, mas é só isso, entendeu? Eu gosto bastante da armadura dela, cara, porque é um problema muito grande em jogos, na minha opinião, esse fato de fazer armadura feminina, porque não tem muito essa de metal dobrar pra fazer peito, porque isso na verdade seria perigoso, porque o metal pode dobrar e, né, vocês já devem ter lido alguma coisa sobre isso. Aí no caso dela, ela realmente só usa meio que um corpete ali, mas ela tem ela tem tipo o braço de metal, o corpete, e a parte do peito fica no tecido, até porque é difícil realmente de fazer armadura pra peito. Então, eu gosto bastante do design da armadura dela. Eu fiquei com muita vontade de vê-la no Hyrule Warriors. Eu acho que ela ficaria muito melhor, por exemplo, do que a Agatha. Né, assim, como personagem pra a proposta do Hyrule Warriors, que é você sair batendo em todo mundo, eu acho que ela era perfeita, assim, mas talvez por ela não ter sido nada desenvolvida, né, ao longo do próprio Twilight, ela não tinha nem peso de fanservice, assim, ninguém lembra dela, então talvez por isso não tenham nem cogitado, né, colocá-la no lugar. E a Agatha, pelo menos, é uma personagem que tem um carisma maior, tem a fanbase ali, né. Eu acho que boa parte da decisão de personagens do Hyrule Warriors foi feita com base em popularidade. Sim, com certeza. Sim, é óbvio que eles pensam na mecânica e tal, mas pensar na mecânica é muito mais fácil você pensar que o personagem já é popular. Tipo a Agatha tem poderes, eles inventaram coisas pra ela e tudo mais. Como no próximo pack de DLC, que vai vir a Marine, né? Eu acho que até já chegou a Marine do Link's Awakening. Sim. Pra lutar com o Sino, faz o menor sentido. Pois é, eles queriam botar o personagem do Link's Awakening, só tem a Marine, né? Acho que a maior prova de que é baseado em popularidade é o fato de terem feito a Link só pra isso, né? Que as pessoas queriam que tivesse Link feminino, eles criaram ela só pra isso no Hyrule Warriors. Então, fanservice. Não que eu esteja reclamando porque eu gostei dela. Não, mas... também. A gente falou até agora de mulheres que estão do lado do bem, né? Personagens bem construídas, personagens mal construídas, personagens guerreiras, mas tem outro nicho para se explorar, que é o das vilãs, né, do jogo. A Zelda teve algumas vilãs, embora normalmente a gente lembre do Ganondorf como vilão principal da série, mas a gente tem uns exemplos interessantes de vilã, né, e eu acho que isso é importante também, a gente não ter só mulher boazinha, né, ter também o oposto disso. Claro que porque mulheres também dão ótimas vilãs. Vocês, qual é a primeira vilã que vem à cabeça de vocês da série? Eu lembro que quando eu comecei a jogar o Twilight Princess, a Midna pra mim era tipo uma mega vilã, e aí ela foi deixando de ser, eu achei isso incrível. Mas assim, eu acho que as vilãs elas são mais dos jogos que eu não joguei, que são os de Game Boy. No Game Boy, no Oracle of Ages, a gente tem a Vera, né? Esses eu não cheguei a pegar muito. De vilão mesmo, eu sempre pegava o Ganondorf. Eu não joguei os Zelda de Game Boy. Assim, teve mais boss, assim, teve tipo, eu não considero a Gerudo nenhum Zelda, eu acho que elas são... Eu gosto muito delas, sempre gostei. Até no Majora's Mask, que elas são mais vilãs do que no Ocarina. Mas... eu acho que, tipo, até a Twin Grova, as duas, eu gostava muito delas por causa do Majoras também. Elas são, tipo, velhinhas, fofas, engraçadas. Então, tipo, eu não acho que tem uma vilã, assim, muito marcante em Zelda. Sinceramente, assim. A Veran eu também não
não peguei muito ela, mas mesmo assim eu nunca vi ela como uma imagem muito forte de vilã. Pra mim, vilã em Zelda eu tenho muita Tinova, principalmente do Ocarina of Time. Se eu não me engano, foi elas que treinou o Ganondorf, né? Colocou o mal nele, levou ele por esse caminho. Eu acho isso muito, muito pesado mesmo. Ainda mais os bosses, né? Tem que tentar primeiro lá separado, depois é o melhor boss do Ocarina of Time, aquelas duas. Sobre Twin Rover em específico, tem uma coisa interessante pra gente comentar. Os demais chefes do jogo, quando você derrota eles, né, normalmente são monstros, um dinossauro, monstros diversos, você derrota eles e eles morrem, né, eles explodem, eles somem. E quando a gente derrota a Twin Rover no final do Spirit Trample, a gente tem uma sequência de uma cutscenezinha que é uma coisa completamente, parece, desconexa da série, porque a gente não vê isso em momento algum em outra parte da série. São elas aparecendo como espíritozinhos com areola e tudo, e aí segue uma cena cômicazinha. Tadinho. E aí elas vão pro céu, né? Não sei como, mas parece que elas vão pro céu. Mas será que tem algum receio de mostrar a mulher morrendo, né? As próprias guardas de Gerudo também, você pode meter uma espada na cabeça dela e ela só faz desmaiar, né? Isso sempre foi uma coisa que me intrigou um pouco. Vocês acham alguma forma de eufemizar porque elas são mulheres? Acho que é porque ele não gosta de mostrar personagens humanoides morrendo mesmo. Até os Gorons, acho que não tem uma situação que você vê um personagem realmente morrendo. A gente vê o Ganon botando sangue pela boca. Ah, mas é porque o Ganon é o vilãozão, mas tipo, o Darunia supostamente devia ter morrido ali quando ele foi entrar lutar com o Volvagia. E eles também cortam essas cenas. Eu queria saber se vocês acham... Vocês mesmos falaram que talvez não tenha uma vilã muito marcante, muito especial. Vocês acham que tá faltando isso? Também ter uma representação desse lado? Porque eu acho que uma coisa que a gente discutiu um pouco, eu chapo, que as vilãs que você encontra, algumas nem são tão vilãs assim. Então, mesmo se você já falou das Gerudos, elas acabam não sendo vilãs. Você luta contra a Twin Rover e daí tem aquela ceninha pra mostrar que talvez sejam tomadas, elas são engraçadas. Tem a Blizzeta, que ela tá sob influência, daí você derrota e ela fica boa. Então acho que não tem uma vilã de fato no jogo. Talvez a Verum, porque ela realmente a gente acaba matando ela no final e tudo mais. Mas como vocês veem a representação nas vilãs, se isso tá natural ou se tem um receio de pôr uma mulher lá? Olha, eu acho que não, pra mim, eu acho que isso não faz muita diferença, não. Assim, olhando num lado mega feminista, é até interessante, que até a Pá falou, assim, que a Zelda a Gerudo que fica falando, né, que quer destruir o Ganondorf por ele ser homem e tudo mais. Você tá lutando contra um homem. E talvez, não sei. Mas não sei, não. Acho que não botaria, não. Acho que não faria muita diferença. Se quisesse botar também, ia ser interessante. Mas não sinto que falta. Não sinto essa falta de uma vilã feminina mega importante que nem tem o Ganondorf. Eu sinto falta, porque tem o caso do Hyrule Warriors, que tem a Cia, que se eu não me engano no final ela foi coisada pelo Ganondorf, e eu achei aquilo ridículo. Pra que fazer isso? Se ela fosse realmente, ela era pra ter sido a vilã, tinha que continuar ela. Eu sinto falta disso, de uma grande vilã pra série. Porque ou tá possessão de alguém, ou simplesmente não é ninguém. Tem que ter alguém realmente, uma grande vilã em Zelda ainda. Tô esperando isso. Eu sinto essa falta também. A gente teve no Triforce Heroes a Lady Mode, mas assim, completamente galhofa. Tudo bem que o jogo todo é uma grande galhofa, assim, é bem descompromissado, bem irreverente mesmo, então acho que não dá nem pra culpar, né, a construção da personagem, porque ela teria que ser daquele jeito mesmo. Mas eu acho que sim, que tá faltando um Zelda mais sério com uma vilã. Eu acho que seria uma coisa interessante, uma coisa que tá faltando mesmo. Eu acho que não teve uma vilã feminina, até porque não teve muitos vilões diferentes, assim, os portáteis tiveram vilões também. Ok, que vamos combinar, Zelda também tem muitos vilões afeminados, tipo o Vahat, o Yunga. Nossa, fugiu o nome do Skyward Sword. O Girahim. Isso, Girahim. Tipo, tem, entendeu? Mas
Eu acho que não teve uma mulher assim por falta de oportunidade mesmo, porque sempre é alguma coisa relacionada ao Ganon, né? Então sempre tem que ser outra coisa da coragem, da coragem não, da força. Mas eu concordo que a... Nossa, fugiu o nome da menina do Hyrule Warriors também. A Cia. Eu concordo que a Cia podia ser uma boa vilã, sim, cara. Eu acho que podia ser ela, sim. Pois é, eu achei interessante quando foi anunciado o Hyrule Warriors e tal, que colocou a mulher como vilã. Eu acho que acabaram, não sei, não tendo a coragem de mantê-la como uma vilã malvada, porque ela... Me corrija se eu estiver errado, porque faz muito tempo que eu joguei Hyrule Warriors e nunca mais voltei pro jogo, mas ela no final ela é convertida pro bem, não é? Sim, só que você tá eu acho que mostra mais na expansão do Hyrule Warriors Legends, quando você joga a parte do Wind Waker, que mostra que as duas, a Lana e a Cia, elas continuam como duas entidades e fazendo bem. Pois é. Daí que eu sinto essa não sei, pode ser só impressão, pode ser porque eles não tenham tido a oportunidade ainda mesmo de explorar mais vilãs femininas, mas parece que eles tentam suavizar, sabe, né? Se tem uma mulher ali mal, ela vai em algum momento, ou ela está sendo controlada, ou ela vai ser convertida. Eu acho que a única realmente má é a Vera nos Oracles. Inclusive a Twin Rova nos Oracles, ela parece muito mais malvada do que no Ocarina of Time, por exemplo. Elas realmente, vou dar spoilers aqui do final do jogo linkado, né? Mas elas sacrificam a vida no final realmente para tentar reviver o Ganon. E aí eu não vejo elas aparecendo com a auréola nem uma cena engraçada, é uma coisa mais sangrenta mesmo. A gente vem discutindo aqui o papel de mulheres em Zelda, e eu acho que, pelo que a gente falou, no geral, apesar de a gente encontrar de repente alguma deficiência aqui e ali, a gente tem uma representação razoável de mulheres nos jogos, né, de Zelda. Uhum. Em relação quando a gente pega para comparar Zelda com outros jogos, como é que vocês acham, principalmente vocês mulheres, em que pé isso tá bem encaminhado, tá acima da média, tá abaixo da média? Eu acho que a gente falou, né, que do jeito que eu vejo, assim, olhando assim meio por cima, eu acho que o Legend of Zelda é uma das séries que tem mais personagens femininas e que são bem importantes e bem poderosas e fazem bastante diferença, né? Não são aquelas personagens que estão ali por estar, né? Apesar de que tem, claro, todo jogo tem personagens que estão ali por estar, que são totalmente dispensáveis, mas eu acho que o núcleo feminino do Zelda é bem grande. Não querendo usar a palavra, mas bem forte, né? Uhum. E eu acho que ele é bem acima da média. E eu acho que até mais feminino do que o masculino. Eu acho que depende da média. Tipo, se você for considerar a média de jogos da Nintendo, eu acho que ele tá na média. Porque a Nintendo tem muitos jogos com representatividade feminina. Como eu mesma falei, todos os exemplos que eu usei, tá bom, o Monster Hunter não é da Nintendo, né, tá? Mas, por exemplo, Fire Emblem, Pokémon e, enfim, tem bastante representatividade. Agora, se você considerar jogos como um geral, que querendo ou não, tem pouca representatividade de mulher e tudo mais, aí sim eu acho que estaria acima da média. Mas eu acho assim que eu acho bem satisfatória o papel das mulheres no jogo. Eu acho que não tem muito, tipo, não consegue ser uma crítica ao jogo, mas eu acho que sempre dá pra melhorar esse quesito. Pra mim, na questão mulheres, só falta duas coisas: uma protagonista e uma vilã. Porque de resto tem muitas mulheres realmente que são muito boas. Mas só falta essas duas coisas só. E aí, vocês conseguem pensar em mais algum outro aspecto que vocês acham que a gente conseguiria... A gente não, né? A Nintendo conseguiria fazer para melhorar assim, a representatividade feminina na série? Eu acho que eles tiveram a chance dele, né, com o como é que é o nome? Breath of the Wild, e acho que eles, como a gente falou antes, eles tiveram a chance de botar uma versão feminina e cagaram e
Podiam ter feito isso, podiam ter aproveitado essa chance, já que vai ser realmente como um RPG, como eles estão falando, podiam ter, né? Então vamos criar nossos personagens e fazermos. A gente vai ser o próprio Link, então eu quero ser a Link, eu quero ser a Linkle, eu quero ser a Link, entendeu? Então acho que eles podiam ter aproveitado essa oportunidade, não rolou. Mas eu acho que também, não sei se. Eu fico assim, é indiferente pra mim ter vilã ou não, mas eu acho que falta protagonista feminina. Então, pra vocês, realmente, só o que tá faltando é esse protagonismo, né? De resto, é uma série que tá bem representada, então. Sim. Sim, acho que sim. Tirando aquelas... É que eu coloquei os pontos que eu não gosto, por exemplo, delas ficarem parecendo que estão sempre dando esse Link, mas... É um ponto que eu não gosto, mas... De resto, eu acho que tem bastante personagem de vários estereótipos diferentes, de vários portes físicos e aparências diferentes, designs diferentes mesmo. Bom, pra gente concluir aqui o papo, como praxe, a gente costuma perguntar, dentro do tema que a gente está abordando, o favorito de cada um, né? Então, nesse universo feminino, que a gente, às vezes, em princípio, pode até não parecer tão grande, mas quando a gente pega para destrinchar, vê que realmente tem bastante mulheres. Qual a personagem favorita de vocês? Eu acho que ficou claro, né, com a minha conversa toda, mas a minha personagem favorita de todos é a Midna. Todos que eu joguei, pelo menos. Eu, como eu falei, não joguei nenhum de portátil. Eu só joguei os de DSi, mas a Midna com certeza. É meio difícil pra mim escolher pelo fato da própria Zelda ser o meu apelido. Então, tipo, eu me represento muito por ela hoje em dia. Mas, cara, dentro do universo de Zelda e tudo mais, eu não posso não dizer que é a Nairo, por causa de toda a representatividade dela. E olha que eu nem terminei o Oracle dela, o Oracle of Ages, eu nem terminei ele. Então, tipo, eu posso dizer que nem é por causa do Oracle em si, mas por causa dela como deusa mesmo, que é toda a representatividade da Nairo, das três deusas, tudo mais, é uma coisa que eu gosto demais. E eu tento me simbolizar por isso, nas coisas que eu pego de Zelda. Então, é meio estranho falar isso por ela não ser uma tão evidente como personagem, mas eu não tenho como dizer outra coisa além dela. Eu sei que vai ficar meio pesado, mas a minha personagem favorita, assim, mas é a Ruto. Principalmente quando a gente encontra ela na barriga do Jabu, ela começa a estar meio que, como fala, mesquinha com você e tal, sabe, você carregar ela. Aí quando você encontra ela 7 anos lá no Templo da Água, ela tá bem mais desenvolvida, tá menos filha que ela da puta. Também aquela entrada dela no Hyrule Warriors, aquilo é muito lindo, ela entrando no Hyrule Warriors. É bom, eu acho que pra mim, também, eu acho que não é a favorita de todo mundo, mas eu gosto muito da Marine, do Link's Awakening. Eu acho muito interessante como ela faz parte de um mundo sonhado, mas ela quer alguma coisa a mais que aquilo. Ela bota no Link... acho que é ela que faz com que a história tenha uma inquietação, porque ao mesmo tempo que ela faz parte de um sonho, você enxerga ela como alguém que quer coisas, que quer conhecer coisas, e você sabe que se você acabar o jogo, ela vai desaparecer, porque o Windfish vai acordar e ela não é real. Eu gosto muito de como ela foi construída nesse jogo. Tá, e pra mim, eu acho que seria a Hilda, né, do A Link Between Worlds. E aí quem não jogou, pra não tomar spoiler, bota no mudo aí por 1 minuto. A Hilda, cara, eu poderia até ter mencionado ela no hall de vilãs, né, mas isso seria um spoiler, de certo modo. Eu acho que ela é uma personagem muito interessante, porque ela é construída em torno de uma motivação, eu acho que mais forte do que todas as outras, assim, né. Ela é uma Zelda de outra dimensão, né? Então, a gente conhece ela como alguém que quer ajudar
a Link na missão dele de resgatar as pessoas que foram raptadas e tal. E aí a gente descobre que, na verdade, ela estava por trás desse plano. Então ela se torna uma vilã, mas mais pro final do jogo a gente vê que a motivação dela era uma motivação de desespero, porque o universo dela estava literalmente se desfacelando, né? Lorule estava prestes a ser destruída, né? Então ela, o reinado dela, todos os súditos dela, as pessoas que ela se importa, o destino de todos eles estava em jogo. E aí ela teve a coragem de tomar medidas drásticas, medidas que em um primeiro olhar elas pareceriam mesquinhas, né? Mas a gente, não sei, consegue enxergar essa motivação. E se você fosse um governante de um mundo que está também destruído e sua única chance de salvar fosse fazer o que ela fez, entendeu? Provavelmente você faria isso, né? Eu faria isso, pelo menos. E aí no final a gente vê que ela acaba sendo traída, né, pelo Hyuga, e não sei, isso acaba ajudando a gente a perdoar, né, no final das contas. Talvez o pessoal tivesse tido receio de que, se não tivesse esse elemento de traição, o jogador não conseguisse entender a motivação dela e perdoá-la, mas não sei, como personagem ela ficou muito bem construída. Pra alguém que não tem nem a chance de aparecer tanto, né? Ela tá ali no jogo, a gente provavelmente nunca mais vai vê-la em outro jogo, ou vai ver outra Hilda, mas eu achei, desde a caracterização, né, como aquela Zelda de cabelo escuro, aquele dualismo dos mundos, eu achei sensacional. E a forma como terminou também. Sabe que pra mim a Midna é meio que uma Hilda de outra timeline, né? Porque ela é o espelho ali da Zelda, só que com o portal quebrado, daí não teve mais a influência do Force e acabou virando os Twilight. Exatamente. Eu acho que ela tem um caminho um pouco inverso do da Hilda, né? Porque ela começa como se fosse uma personagem ali antagonista, que ela vai fazer algum mal ali. Ela começa com cara de vilão e a Hilda começa com cara de boazinha, né? E aí os papéis se invertem depois no meio do jogo. E aí a Midna fica boazinha até o final, a Hilda tá como malvada até que ela tem essa virada novamente. Então tem 2 twists na história da Hilda. Então ela ganha matematicamente. Uma coisa que eu queria comentar. Pode falar. O que vocês acham que vai ter de personagem feminina no Breath of the Wild? Ou que pode ter de personagem feminina? Então, a gente começou com o trailer com uma voz, né? É uma voz feminina. Boatos de que é a Zelda. Será? Boatos de que é a Zelda, e eu acho que eu acredito, porque toca a Zelda's Lullaby assim, suavemente em uma cena que a voz tá falando. Eu reparei nisso também. Não sei, eu gosto de ser surpreendido, não gosto muito de ficar pensando. Eu sou um pouco assim também. Porque às vezes, quando é uma coisa que eu gosto muito, eu fico pensando muito, aí eu fico assim, não, pode ser isso. Aí quando não é uma coisa que você realmente não esperava e você fica tão decepcionado, é muito pior. Então eu aprendi a tentar ficar de boas. Sobre o Breath of the Wild, eu acho que a Nintendo vai decepcionar. Fora a Zelda, eu acho que só vai ter só mais uma imp só de personagem feminino. Eu não sei, pelo estilo do jogo, talvez eu gostaria que não tivesse nenhum personagem. E se fosse só o Link, e ele viajasse por ruínas, acho que podia não ter ninguém. Nem o cara que apareceu podia sumir. Podia ser só o Link mesmo. É tipo um estilo do Zelda, de Legend of Zelda. Sim, eu acho muito interessante o vazio que eles criaram. As pessoas acho que estavam com medo do vazio, mas eu acho que foi muito bem implementado desse jeito. Então, talvez fosse interessante ter alguns personagens femininas, mas eu acho que para esse jogo em específico eu gostaria que não tivesse nenhum personagem. O cenário fosse o maior personagem. Embora eles já tenham dito, eles disseram que vai ter vilas, né? Então eu acho que vão ter pessoas vivendo ali. Mas se eles vão ser personagens relevantes, eles podem ser só pessoas normais. Pois é. É um Zelda que vai focar em chicas, né? E que a gente tava discutindo antes, né? Achando até que tem praticamente só mulheres, porque só aparece a Impa. Seria no mínimo estranho a gente não ver nenhuma Impa, nenhuma chica mulher, porque até agora o que a gente viu foram só os sábios lá, né? Nos santuários. Então tem uma possibilidade. Mas enfim, eu não sei, eu vou ficar com a Ju, né? Só é melhor não pensar muito. Eles tiraram os personagens da demo pra justamente não dar spoiler de nada. Então vamos aguardar. É verdade. Agora, pensamento aleatório. Eu gostaria muito que tivesse agora uma mulher em algum momento, cara. Nossa, esse é o grande mistério da humanidade, né? Existem agora as mulheres? Cara, eu gosto muito de
de Goron, cara. É uma boa pergunta também, né, gente? Será que existem Gorons mulheres? Isso é uma dúvida que eu sempre tive. Como é que os Gorons se reproduzem? Até porque no Ocarina of Time tem um Goron chamado Link, que nasceu depois daqueles 7 anos. Pois é. Como que aconteceu isso, né? Ok, pessoal, o tempo vai adiantado, a gente vai fechar a conta aqui do bar. Muito obrigado às meninas, ao Fabrício também por ter participado. Se vocês quiserem deixar algum contato, redes sociais ou, sei lá, canal do YouTube que vocês tiverem, fiquem à vontade. Eu tenho um canal no YouTube, www.youtube.com/HeyJuListen, né? Que é por causa da nossa querida Navi. Então, já sabem que o negócio é um pouco brabo. E é isso. E também tem um blog mas ele tá um pouco parado. É mais pra crítica de cinema e criticar e fazer review de jogos, enfim. A única rede social que eu uso mais pra falar sobre jogos é o meu Twitter, então se alguém for querer me contatar, provavelmente não aceito muito no Facebook, porque é só gente que eu conheço, mas o meu Twitter tá lá pra falar de joguinho, então. E aí qualquer coisa, o meu Twitter é Passion, como se fosse paixão, só que com H no meio, de pá. Depois do A? Tipo PAHSSION. Que aí eu tava até pensando se eu criava algum blog, alguma coisa assim, pra poder falar mais livremente sobre jogos, até porque tem outros que eu comento bastante, mas por enquanto eu comento mais sobre o Twitter mesmo, no Twitter mesmo. Você é de onde? Eu sou de São Paulo. Eu, assim como a Pá, Twitter mesmo, @Fabuzar, só. Ok, e quem quiser entrar em contato aqui com a gente, vocês já sabem o endereço, podcast@zelda.com.br, ou deixem seu comentário no próprio post no site, a gente sempre lê e responde. Bom, e é isso, né? E assinem também o feed do podcast, né? Lá no iTunes ou no seu agregador favorito. O link, como sempre, está lá na descrição do post. Se torne aí um membro do Milk Bar. Por hoje é só. A gente vai ficando por aqui. Até próximo mês, primeira quinta do mês, com o próximo papo de Milk Bar. Tchau. Tchau, tchau. 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 Hoje Tchau. elas pagam a conta. Prazer te conhecer, pai, e o pessoal que eu não conhecia. Prazer conhecer. Deixa eu comentar uma curiosidade só pra deixar vocês com inveja. Eu consegui o apelido de Zelda por causa do meu nick no LoL. Não sei se vocês conhecem LoL. Provavelmente conhecem League of Legends. Uhum. Então o meu nick é só Zelda lá. Você Só conseguiu? Sim, eu só queria ostentar o meu nick, porque isso é muito bom. Pessoas que Isso é têm. realmente incrível. Eu alterei esse apelido pra mim por causa desse achievement de ter conseguido esse nick. Olha, foi muito foda. What?